Olá pessoal, tudo bem? Bom, um dos assuntos que está sendo bastante falado hoje na mídia é a questão da perda de vigência da medida provisória número 808 de 2017. Deixa eu explicar mais ou menos o que aconteceu. O governo, do nosso presidente Michel Temer, queria que passasse, que fosse aprovada no Congresso a reforma trabalhista. E como ela estava sendo objeto de várias discussões, o Michel Temer disse, e fez uma medida provisória para tentar minimizar algumas dessas discussões. Acontece que as medidas provisórias, como o próprio nome diz, são provisórias e elas ficam vigentes por um determinado período. E nesse período, o Congresso tem que aprovar a medida provisória, transformando ela em lei, porque se não o fizer, ela vai perder eficácia. E foi isso justamente o que aconteceu. O resultado prático disso é que hoje a reforma trabalhista está vigorando com o texto que não ia ser aprovado pelo Congresso. Então, para resolver toda essa celeuma, todo esse problema, o governo pretende fazer um decreto para regulamentar esses assuntos que a medida provisória que perdeu a vigência deixou de regulamentar, deixou de modificar. Então, no momento, estamos num grande limbo jurídico, onde nem os empregados, nem os empregadores sabem ao certo como vai ser a situação das leis trabalhistas em vigor. Porque hoje, o que está em vigor pode não estar daqui a 1, 2 semanas, caso esse decreto seja aprovado pelo Congresso. Com a queda da medida provisória do Michel Temer no dia 23 de abril de 2018, a jornada de 12 por 36 voltou a poder ser convencionada apenas pela empresa e pelo empregado. Ou seja, hoje a empresa não precisa mais que o sindicato faça um acordo ou uma convenção coletiva para colocar essa jornada de 12 por 36 na sua jornada de trabalho. Então, qualquer empresa pode passar a adotar a jornada de 12 por 36, desde que informe seu empregado sobre esse fato e pode começar a fazer isso valer. O que acontece é que a intenção do governo é fazer um decreto, para regulamentar esses pontos que a medida provisória anteriormente regulamentava. Então, pode ser que a empresa decida implementar a jornada 12 por 36 sem a convocação do sindicato e daria 2, 3 semanas, passe a entrar em vigor esse decreto e que essa jornada de 12 por 36 não seja mais válida sem a aprovação do sindicato. Então, deixa os empregados e os empregadores, principalmente, numa situação de dúvida, porque não tem nenhuma segurança jurídica de que seus atos vão ter eficácia com o tempo. Com a perda de vigência da medida provisória do Temer, houve também algumas mudanças em relação ao parâmetro da indenização por dano moral. Isso porque, de acordo com a medida provisória, o parâmetro para essa indenização de dano moral seria o teto da Previdência Social. Hoje, o parâmetro para essas indenizações será o salário do empregado. Para quem recebe um salário mínimo, isso é bastante prejudicial, porque o valor que vai servir de parâmetro para a indenização, 2, 3 vezes, será do salário do próprio empregado e não 2, 3 vezes do teto da Previdência Social, o que é uma grande diferença, tendo em vista que o teto da Previdência Social é algo em torno de R$4.000 e o salário mínimo que esse empregado que eu estou usando de exemplo receberia é de R$950 e poucos em 2018, o que faz uma grandíssima diferença e diminui bastante as indenizações por dano moral. Outra mudança significativa com a perda da vigência da medida provisória é em relação a gestantes e lactantes que trabalham em situações de insalubridade. Na medida provisória, essas gestantes e lactantes que quisessem trabalhar ainda na insalubridade, elas poderiam apresentar atestado médico que permitisse que elas trabalhassem nessas condições. Hoje não. Hoje, as gestantes e lactantes são obrigadas a trabalhar nas condições de insalubridade, a não ser que apresentem atestado médico que digam que elas não podem trabalhar nessas condições. Para as gestantes,
O afastamento do local de insalubridade é obrigatório apenas nas situações de insalubridade de grau alto. Para médio e leve, elas vão ter obrigatoriamente que apresentar o atestado para poderem se afastar dessa situação de insalubridade. Já as lactantes, até no grau mais elevado, vão precisar levar o atestado do médico, que digam que o trabalho nesse local de insalubridade não faz bem para ela e para o bebê. Cabe ressaltar que nesses casos de afastamento do local insalubre da gestante ou da lactante, elas não perdem o direito ao adicional de insalubridade. Elas vão continuar recebendo, mesmo que não estejam mais trabalhando nesse local. E cabe dizer também que nos casos em que a gestante ou a lactante não possa trabalhar na empresa sem insalubridade, casos de empresas que em todos os locais de prestação de serviço da empresa haja insalubridade, ela vai ter que ser afastada do trabalho e ficar recebendo benefício da Previdência Social. Com a perda de vigência da medida provisória no dia 23 de abril do ano de 2018, os autônomos, quando contratados, mesmo que preencham os requisitos de empregado lá do artigo 3º da CLT, que são subordinação ao patrão, habitualidade e mediante remuneração, né, salário, mesmo que eles preencham todos esses 3 requisitos, sendo autônomos, eles não vão ser empregados. O problema disso tudo é que hoje, no dia 25 de abril, é possível você contratar um autônomo e ele não ser seu empregado, mas como o governo quer fazer passar um decreto que regulamenta a reforma trabalhista, isso pode vir a não ser mais a realidade. Então, se hoje você contrata um autônomo e ele não é seu empregado, amanhã, se ele preencher os requisitos, né, da condição de empregado da CLT e esse novo decreto disser que se o autônomo preencher os requisitos de empregado da CLT, ele vai ser seu empregado, essa mesma pessoa, com o mesmo contrato, né, de autônomo, ele em um período não vai ser seu empregado e no outro período subsequente ele vai passar a ser seu empregado. Então, a questão é bastante complexa e gera bastante insegurança jurídica, porque o empregador, né, aquele que detém a força, que detém o capital, que contrata, ele fica numa situação de limbo, né? Ele não sabe efetivamente como deve se portar, porque a realidade de hoje pode ser completamente alterada amanhã. Houve alteração também em relação ao contrato de trabalho intermitente, que é aquele onde o empregado pode ser contratado para trabalhar uma quantidade X de horas e ele não vai ser efetivamente empregado da empresa com um contrato de trabalho por tempo determinado ou até mesmo indeterminado. Esse funcionário, né, esse empregado de contratação intermitente, ele recebe por hora trabalhada e o mínimo é R$ 4,26, porque leva em consideração o salário mínimo nacional, tá? E ele não faz parte da questão da CLT de jornada, ou seja, ele não recebe adicional noturno e ele não vai receber hora extra. O que ele vai receber são as horas efetivamente trabalhadas, independente de ser no horário noturno ou no horário diurno. Essa era uma diferença que a medida provisória fazia e que hoje, com a perda da sua vigência, não existe mais. Com a perda de vigência da medida provisória número 808 de 2017, que era aquela que trazia algumas alterações à reforma trabalhista, algumas situações deixaram de integrar a remuneração do empregado. Isso significa dizer que elas não vão ser consideradas quando de pagamento de 13º, de férias, enfim. Essas situações que foram retiradas são, por exemplo, diárias de viagem, auxílio alimentação, desde que não seja pago em dinheiro, porque se for pago em dinheiro, ele vai integrar o salário, ok? Prêmio, abono também são excluídos da remuneração. As gorjetas ainda continuam e integram, sim, o salário do empregado. Uma das maiores críticas à reforma trabalhista foi a possibilidade dos sindicatos, em acordos ou convenções coletivas, disporem de maneira diferente a lei. Então, se a lei determinar uma situação, né, que esteja lá no rol de
possíveis assuntos para convenções e acordos coletivos, os sindicatos vão poder dispor em contrariedade à lei. E uma dessas questões é de grau de insalubridade. Então, com a medida provisória do Temer, os sindicatos até poderiam falar sobre esse grau de insalubridade, mas desde que eles respeitassem as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, as famosas NRs. Só que com a perda de vigência da medida provisória, os sindicatos vão poder fazer acordos e convenções coletivas, vão determinar qual é o grau de insalubridade de determinada função, determinada atividade e vão poder, pasmem, ser contrários às normas regulamentadoras, tá, do Ministério do Trabalho. E isso sem ter nenhuma perícia, sem ter nenhum laudo de qualquer técnico ou médico de segurança do trabalho.